Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, seja bem-vindo pós-carnaval. A gente conversava aqui na abertura do Band News no meio do dia, ao meio-dia, sobre o deputado Cloaca, né? Aquele que usou a boca como se fosse parte do aparelho excretor e saiu falando barbaridades sobre o Supremo Tribunal Federal e cometeu crimes. E o Supremo entendeu, ou o Alexandre de Moraes entendeu, que o que ele falou se encaixou na Lei de Segurança Nacional e mandou prender em flagrante. E agora a gente tem o seguinte: o Supremo Tribunal Federal vai se reunir para discutir a decisão do Alexandre de Moraes, Câmara dos Deputados vai se reunir para discutir a decisão do deputado Daniel Silveira e do Alexandre de Moraes. Temos, portanto, muita ação em torno disso. A gente queria saber o que você tem a dizer sobre o assunto. Fala para nós, Rodrigo! Salve, Arneg, salve, Felipe, salve aí aos ouvintes. Adorei, deputado Cloaca, definição perfeita, Arneg. Mas, olha, é uma sinuca de bico, Arneg. Se você pegar, o deputado que foi preso por defender no vídeo a ruptura institucional. A gente fala, ele foi preso por ataque a ministros do Supremo, é mais do que isso. Ele faz referências ao AI-5, ele defende, de fato, uma ruptura institucional do modelo de democracia que a gente tem hoje. E ele foi preso com base na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei feita no regime de exceção que ele vive exaltando. E agora, para se livrar de responder por essa lei, ele se pega na imunidade parlamentar, no direito que ele tem à liberdade de expressão, que é previsto na Constituição de 88, que nesse mesmo vídeo ele chama de porcaria. Ele diz que é feita para colocar canalhas na hegemonia do poder. Ele quer rasgar a Constituição para destituir os 11 ministros do Supremo, mas quer usar para garantir o direito dele de dizer absurdos. Se a gente colocasse isso numa ficção, iam dizer que está forçado demais, iam falar que o romance não é bom. Mas, Eneg, o fato é, como você disse na abertura do programa, no seu editorial, é muito claro que ele cometeu crimes enquadrados na Lei de Segurança Nacional. E a Lei de Segurança Nacional pode ser submetida a críticas, mas ela está vigente. Ela não foi declarada inconstitucional, então pouco importa quando ela foi aprovada. O fato é, ela está vigente. E aí, ele defendeu ali ruptura institucional, ele ameaçou, de fato, ministros do Supremo Tribunal Federal e ele incitou a violência. Ele diz ali em um trecho que as pessoas da rua, a população, deveria bater na cara do ministro Edson Fachin com um gato morto até o gato miar. Mais do que isso, ele diz que o Fachin é um jurista pífio, aí é uma opinião dele que ele pode, inclusive, ter, mas a partir daí ele diz que é preciso arrancar os ministros do Supremo de lá. E a Lei de Segurança Nacional é muito clara ao tipificar o seguinte, Eneg, que é proibido fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política e social. E esse é só um dos artigos, dos 5 ou 6, que todos os absurdos que ele diz ali no vídeo se enquadram. Agora, Eneg, quando a gente analisa o vídeo, como já disse, você disse também, não só o vídeo, o histórico de discursos feitos por esse deputado, a gente percebe que há poucas dúvidas de que ele comete crimes. É crime, tipificado em lei. Mas aí, o debate só começa, Eneg. E só começa pelo seguinte: é um sacripanta, mas é um sacripanta com mandato parlamentar. E com mandato parlamentar, diz a Constituição que ele só pode ser preso no exercício do cargo em flagrante e por crime inafiançável. E o que disse o Alexandre de Moraes? E essa questão vai ser muito discutida hoje no Supremo, apesar de que há sinais de que o Supremo vai simplesmente corroborar por unanimidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes, com alguns contornos, mas vai dizer que ele agiu corretamente. Agora, no Congresso, e aí na sessão que vai ser capitaneada pelo presidente Arthur Lira, isso vai ser muito discutido. O que ele fez ali é crime inafiançável, mais do que isso, é flagrante. Se a gente pegar o histórico do caso do Delcídio de Amaral, que os contornos são bastante parecidos, a gente vai lembrar o seguinte: o Delcídio foi pego em uma gravação feita pelo filho do Nestor Cerveró em novembro de 2015, tentando atrapalhar investigações que estavam em curso no Supremo Tribunal Federal.
Essa gravação foi entregue à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia e um pedido de prisão do senador. O ministro Teori Zavascki, de posse disso, convocou uma sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal e, pela primeira vez na história, INEG, mandou prender um senador que estava em exercício, porque considerou que aquela tentativa de obstrução da justiça, ela permanecia no tempo, ou seja, a prisão era em flagrante. É mais ou menos o que disse o ministro Alexandre de Moraes, que como o vídeo em que esse deputado federal faz ameaças aos ministros do Supremo e incita a violência e propõe uma ruptura institucional, uma ruptura da ordem democrática, como esse vídeo está no ar, é um crime permanente. Sendo permanente, ele continua acontecendo, a prisão é em flagrante. Agora, esse é o entendimento do ministro. Só que esse entendimento vai ter uma discussão muito grande no Supremo pelo seguinte, Eneg, e não é por conta da imunidade, porque a imunidade parlamentar, o Supremo já definiu em mais de uma ocasião que ela não cabe quando as declarações do parlamentar, aquilo que ele diz, não tem relação direta com o mandato. E defender ruptura institucional não tem relação direta com o mandato. Ele não está criticando uma decisão do Supremo. Ele está propondo a destituição dos ministros. É outra coisa. Então não tem a ver com imunidade parlamentar. O que tem a ver é com o flagrante. E há uma parcela da comunidade jurídica, e os parlamentares vão colocar isso hoje na discussão, que é o seguinte: o Supremo define a jurisprudência, o Supremo é norte, é bússola. E quando o ministro diz que o vídeo torna a infração permanente, levado isso ao limite, esse argumento permite que um policial prenda o Felipe Bueno ou o Eduardo Oineg em flagrante por algo que ele escreveu ou postou na rede social há 1 ano. Porque se ainda está na rede social, ainda está acontecendo este crime, que no entendimento deste cara é um crime flagrante. Então, esse contorno sobre a prisão em flagrante é que vai dar o caminho do Supremo Tribunal Federal para começar a coibir esses abusos que a gente vê cometidos por deputados. Agora, Eneg, independentemente da decisão do Supremo Tribunal Federal, que deve corroborar a decisão do Alexandre, o que a Câmara, esse processo em 24 horas tem que ser comunicado à Câmara, e a Câmara decide se mantém a decisão do Supremo Tribunal Federal ou se derruba a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque é a Câmara, em última instância, que decide se cabe ou não prisão no caso de parlamentares. No caso do Delcídio, o Senado, daquela vez, decidiu que cabia e manteve a decisão do Supremo que deixou o senador preso. Hoje a Câmara vai decidir se mantém ou não a prisão do Daniel da Silveira. Agora, a questão é, mantendo ou não, passou da hora de a Câmara dos Deputados e o Senado, por meio dos seus conselhos de ética, abrirem procedimentos contra pessoas que usam das armas da democracia para pregar contra a democracia, que é o caso claro do Daniel Silveira. Isso é quebra de decoro tipificado pelo regimento, tanto da Câmara como do Senado. Então, está na hora de o Congresso, mais do que o Supremo Tribunal Federal, se mexer e mostrar que não corrobora, não concorda com esse discurso de ruptura institucional feito por muitos parlamentares. Aidar, a Câmara dos Deputados já se uniu para proteger um discurso de deputado, e eu citei aqui ao meio-dia, que foi o discurso do Márcio Moreira Alves, em 1968, mas naquele momento ele havia um pedido para que ele fosse julgado, fosse processado, e o pedido era feito por um regime de exceção. E a Câmara dos Deputados entendeu que, pelo fato dele ter dito o que disse na tribuna da Câmara dos Deputados, era claramente o exercício do mandato. Agora o que a gente tem é um regime democrático, e o pedido não é por liberdade, democracia, e espaço e respiro, nada. É um pedido para fechamento, que é o que você falou, é o uso da arma da democracia para pregar contra a democracia, fora da tribuna, sem que ele estivesse defendendo um ponto de vista razoável, alternativo a qualquer forma de violência. Ele estava só pregando a violência. Então, usar o exemplo do Márcio Moreira Alves, ou lembrança do episódio do Márcio Moreira Alves, é saudável para ver que o espírito ali não foi o espírito de corpo. Ali se defendia realmente a democracia, a liberdade e a imunidade. Aqui é o oposto. Então, corre o risco do Arthur Lira ter
um maior desafio em torno de um babaquara, né? Porque esse deputado é um cloaca mesmo. Mas o teste que vai ser feito sobre a gestão dele, está sucedendo o Rodrigo Maia, é uma experiência muito importante porque vai ser o momento em que o Congresso vai discutir assunto de natureza jurídica, correto? Correto, é um assunto exatamente de natureza jurídica, porque o próprio Congresso Nacional, e de novo a gente recorre ao caso que já aconteceu, que é o caso do Delcídio de Amaral, na ocasião instaurou um processo, manteve a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque reconheceu que havia um crime ali e que a decisão de mandar prendê-lo era uma decisão de mandar prender por crime em flagrante, inafiançável. Então o Senado ali deixou de lado o espírito de corpo e deu andamento ao processo. Instaurou um processo de cassação no Conselho de Ética e em maio do ano seguinte, a prisão do Delcídio foi em novembro de 2015, em maio de 2016, cassou o mandato do Delcídio. Hoje, a decisão que a Câmara está tomando é essa, se ela vai proteger o discurso de ódio ou se ela vai proteger a prerrogativa da imunidade parlamentar e da liberdade de expressão, que são coisas completamente diferentes. Uma boa baliza é esse caso que você citou hoje no editorial e agora, Ineg, sem dúvida nenhuma. Ali ele estava na tribuna defendendo um ponto de vista. O deputado hoje estava fora da tribuna e não é um ponto de vista, ele não estava criticando uma decisão do Supremo, ele não estava criticando algo específico que o Supremo decidiu, ele estava pregando o rompimento da estrutura democrática, do tecido democrático. E isso, a Câmara não pode se proteger no espírito de corpo, que no caso seria espírito de porco, para permitir que um deputado faça isso em nome do parlamento. Isso é um absurdo. Então é isso que a Câmara vai delinear hoje, Eneg. E a gente vai ver se a Câmara está comprometida com o princípio democrático ou comprometida com uma prerrogativa, ainda que ela seja calcada em um discurso de ódio. Vamos acompanhar então. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, iluminando o debate. A gente volta a falar na sexta-feira, eventualmente. Caso essa discussão cresça, a gente convoca aí, fica com o celular ligado. Abraço, valeu! Tô sempre no ar, Eneg. Abraço, valeu, Eneg, valeu, Felipe. Um abraço aí para os ouvintes. Valeu!